Eles querem que você veja. O carro, a casa, o relógio que custa mais do que a maioria ganha em um ano. Querem que você acredite que isso é poder, que essa é a meta. Mas enquanto você está hipnotizado pelo brilho, preso nessa corrida infinita por validação pública, há uma verdade antiga sendo sussurrada nos corredores onde o verdadeiro poder habita. Uma verdade tão perigosa que poucos ousam vivê-la. E hoje você vai descobrir por que os jogadores mais letais do tabuleiro são aqueles que você nem sabe que estão jogando. Existe uma máxima, frequentemente atribuída a Shakespeare, que diz: faça dinheiro e haja como se estivesse duro. Tenha mais do que mostra e fale menos do que sabe. 3 comandos, 3 artes, 3 chaves para o tipo de poder que não precisa gritar para ser sentido. Este não é um vídeo sobre finanças. Não vou te ensinar a investir ou a economizar. Isso você já ouviu 1000 vezes. Este é um vídeo sobre assimetria, sobre o abismo entre o que você é e o que você permite que vejam, sobre a diferença mortal entre ser admirado e ser controlável. Porque a maior mentira que te contaram é que o poder gosta de aparecer, que sucesso é sinônimo de exposição, que se você conquistou algo precisa provar. Mas os verdadeiros estrategistas sabem de uma verdade diferente. Eles entendem que em um mundo obcecado pela performance, a invisibilidade não é fraqueza, é o escudo, a máscara e a arma mais letal que existe. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai virar do avesso tudo o que te ensinaram sobre poder, riqueza e controle. Imagine a sensação de finalmente conquistar algo significativo, o dinheiro na conta, o negócio que deu certo, a promoção que você perseguiu por anos, e aí vem aquele impulso quase irresistível de compartilhar, de mostrar, de provar para todos que duvidaram, que subestimaram que você chegou lá. Você posta, você celebra, você deixa o mundo saber. E nos primeiros momentos, é doce. A validação, os likes, os comentários, as mensagens de parabéns. Mas então, algo muda, algo sutil, mas inegável. Você conhece aquele peso que começa a se formar quando as pessoas passam a te olhar diferente? Quando os amigos de infância começam a fazer piadas sobre você estar rico agora? Quando os parentes que nunca ligaram aparecem com problemas financeiros urgentes? Quando cada conquista sua vira um convite para julgamento, inveja ou pedidos disfarçados de empréstimos? É aquele momento em que você percebe que a exposição não trouxe liberdade, trouxe algemas de ouro. Você se tornou um alvo, um símbolo, uma projeção dos desejos e ressentimentos alheios. E não para por aí, porque quanto mais você mostra, mais você se torna previsível. As pessoas começam a mapear seus recursos, suas capacidades, seus limites. Elas sabem quanto você ganha, onde você investe, o que você pode ou não pode fazer. Você perde aquela carta na manga que poderia ter salvado você em uma negociação, em um conflito, em um momento de crise. Você entregou seu arsenal de graça, em troca de aplausos temporários. E o pior, você nem percebeu quando isso aconteceu. É aquele pensamento silencioso que te acorda às 3 da manhã. A sensação de que você está sendo usado, de que as pessoas não te querem o que você tem, de que cada conversa é uma avaliação do seu patrimônio, não da sua essência. Você começa a desconfiar de cada elogio, de cada convite, de cada "vamos tomar um café", porque você sabe, no fundo da alma, que abriu a porta para isso, que a ostentação não comprou amor verdadeiro, comprou parasitas bem vestidos. E tem algo ainda mais cruel nessa armadilha. Quanto mais você exibe sua riqueza, mais você precisa continuar exibindo para manter a narrativa. Você se torna escravo da sua própria imagem pública. Não pode ter um momento de fraqueza, de dúvida, de falha, porque milhares de olhos estão esperando o seu tropeço. Você construiu uma prisão de vidro, onde cada movimento é observado, julgado e comentado. A liberdade que o dinheiro prometeu se transformou em uma performance constante e exaustiva. Pense em quantas decisões você já tomou, não porque eram as melhores para você, mas porque eram as mais postáveis. Quantas vezes você comprou algo não pela utilidade ou prazer genuíno, mas pelo valor de exibição? Quantas experiências você viveu através de uma tela, preocupado em capturar o ângulo perfeito, em vez de simplesmente estar presente? A exposição se tornou o objetivo, e a vida real, o cenário. Você inverteu a hierarquia, e agora paga o preço dessa inversão todos os dias. Há também aquela sensação crescente de vulnerabilidade que ninguém menciona. Quando você mostra tudo que tem, você entrega um mapa detalhado para qualquer um que queira te atacar. Ladrões sabem o que roubar.
Golpistas sabem qual isca usar. Pessoas mal intencionadas sabem exatamente onde você é vulnerável. Sua transparência não te fez admirável, te fez um alvo fácil. E enquanto você estava ocupado colhendo likes, outros estavam ocupados estudando suas fraquezas, anotando seus padrões, planejando seus movimentos. Finalmente, há aquela solidão específica que só quem passou por isso conhece. A solidão de perceber que você tem 1000 seguidores e nenhum amigo real, que você está cercado de pessoas que conhecem sua marca, mas não conhecem você. Que nas horas difíceis, quando a máscara cai e você precisa de alguém genuíno, o silêncio é ensurdecedor, porque você construiu relacionamentos baseados em performance, não em profundidade, e performances não te abraçam quando você chora. Não te ouvem quando você duvida. Não ficam quando a festa acaba e as luzes se apagam. Agora, antes de avançarmos, precisamos desmantelar uma crença que foi martelada na sua cabeça desde criança. Te disseram que honestidade é mostrar tudo, que transparência é virtude, que pessoas bem-sucedidas devem ser visíveis, acessíveis, abertas. E olha, isso não está completamente errado, mas está perigosamente incompleto, porque essa narrativa ignora um princípio fundamental da natureza do poder. A assimetria é a vantagem. Lobos não caçam anunciando sua posição. Enxadristas mestres não revelam sua estratégia 3 jogadas antes. E generais vitoriosos jamais compartilham seu plano de batalha com o inimigo. O que te venderam como virtude é, na verdade, o manual de como se tornar irrelevante em qualquer jogo de alto risco. A cultura moderna celebra a exposição como se fosse coragem. Influencers documentando cada momento. Empreendedores compartilhando cada conquista em tempo real. Pessoas transformando suas vidas em reality shows voluntários. E chamam isso de autenticidade, de inspiração, de liderança pelo exemplo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Isso não é coragem, é ingenuidade estratégica. Porque no momento em que você transforma sua vida em conteúdo público, você deixa de ser o jogador e se torna o espetáculo. E espetáculos não controlam o jogo. São controlados por aqueles que assistem em silêncio, tomando notas, identificando padrões, esperando o momento certo para agir. Existe uma diferença abissal entre o caminho do esforço visível e o caminho do alinhamento invisível. O primeiro é barulhento, validado por aplausos, medido em métricas públicas. O segundo é silencioso, validado por resultados, medido em liberdade de ação. Um te transforma em celebridade, o outro te transforma em força. E aqui está a parte que vai incomodar. Você precisa escolher, porque no tabuleiro do poder real não existe meio termo. Ou você é o nome que todos conhecem e, portanto, o alvo que todos podem mapear, ou você é a mão invisível que move as peças, enquanto outros se distraem com o brilho das suas próprias coroas de papelão. Então, como os verdadeiros estrategistas operam? Como aqueles que realmente controlam o jogo permanecem no controle? A resposta está naquela máxima antiga, aquelas 3 linhas que soam simples na superfície, mas carregam camadas de sabedoria tão profundas que a maioria passa a vida inteira sem compreender. Faça dinheiro e haja como se estivesse duro. Tenha mais do que mostra e fale menos do que sabe. Não é um conselho, é um sistema operacional, um código de conduta para aqueles que entendem que o poder verdadeiro não está no que você exibe, mas no que você estrategicamente oculta. Essa filosofia não nasceu ontem, ela ecoa através dos séculos, sussurrada nos corredores de palácios, praticada por dinastias que sobreviveram, enquanto impérios barulhentos desmoronavam. Atribuída a Shakespeare, mas vivida por todo o grande estrategista da história, porque eles entenderam algo fundamental. Em um mundo onde informação é moeda, a assimetria é riqueza. O que você sabe e os outros não, o que você tem e os outros não veem, o que você pode fazer e os outros não esperam, isso é o verdadeiro tesouro. E guardiões de tesouros não constroem vitrines, constroem cofres. O que você está prestes a descobrir não é teoria abstrata. É o blueprint exato de como os invisíveis dominam os visíveis, como os subestimados destroem os superestimados, como o silêncio vence o barulho. Vamos dissecar cada uma dessas 3 artes, não como conceitos filosóficos distantes, mas como ferramentas práticas que você pode começar a aplicar hoje. Porque no final deste vídeo, você terá uma escolha clara: continuar no palco, aplaudido mas controlável, ou descer para as sombras, invisível,
mas invencível. Prepare sua mente. O que vem agora vai reorganizar completamente sua compreensão de poder. Vamos começar com a primeira arte, o escudo. Faça dinheiro e haja como se estivesse duro. Leia isso novamente. Devagar, porque a maioria das pessoas ouve essa frase e pensa que é sobre falsa modéstia ou humildade performática. Não é. É sobre gestão de percepção como estratégia de sobrevivência. É o reconhecimento brutal de uma verdade que a sociedade tenta esconder de você. Riqueza visível não é um troféu, é um alvo pintado nas suas costas. Cada real exibido é um convite para inveja, para manipulação, para ataque. Os parasitas não procuram hosts invisíveis, procuram aqueles que acendem holofotes sobre si mesmos e gritam: aqui está o banquete. Pense em Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta. Mora na mesma casa que comprou em 1958. Dirige carros comuns. Come no McDonald's. Veste ternos que parecem ter sobrevivido a 3 décadas. E não, ele não é avarento. Ele é estratégico, porque Buffett entende algo que escapa à maioria. Ostentação não compra respeito dos jogadores reais. Compra a atenção dos predadores. Ele construiu um império, não apesar da sua frugalidade aparente, mas por causa dela. Enquanto outros bilionários se tornavam manchetes e alvos, Buffett permaneceu subestimado, livre para fazer movimentos que ninguém esperava, de alguém que ninguém estava vigiando de perto. Agora, decodifique o segredo oculto aqui. Quando você age como se estivesse financeiramente apertado, você não está mentindo, está curando sua apresentação pública. Está escolhendo ativamente quais informações liberar sobre suas capacidades. Isso cria uma dissonância cognitiva poderosa nas pessoas ao seu redor. Elas te subestimam, baixam a guarda, param de te ver como competição ou como recurso a ser explorado. E nessa subestimação reside sua liberdade operacional. Você pode fazer movimentos financeiros significativos sem despertar alarmes. Pode recusar pedidos sem parecer egoísta. Pode viver sua vida sem carregar o peso das expectativas alheias sobre o que você deveria fazer com seu dinheiro. Deixe-me ilustrar isso com uma metáfora que vai cristalizar esse conceito. Imagine 2 castelos medievais. O primeiro é majestoso, com torres altíssimas, bandeiras tremulando ao vento, paredes douradas que brilham ao sol. Todo viajante que passa sabe que ali dentro há tesouro. O segundo castelo parece modesto. Muros simples de pedra cinza, sem adornos, quase esquecível. Mas dentro desses muros simples, os cofres são tão profundos quanto os do Castelo Dourado. Agora me diga, qual castelo será atacado primeiro? Qual rei dormirá tranquilo sabendo que ladrões e exércitos inimigos estão procurando alvos óbvios? A discrição não é fraqueza. É arquitetura defensiva. É a arte de ser rico sem parecer suculento. Traduza isso para a ação mental hoje. Olhe para a sua vida e identifique onde você está acendendo holofotes desnecessários. Aquele post sobre a viagem cara, aquele comentário casual sobre quanto custou algo, aquela roupa de marca que grita o preço antes mesmo de você abrir a boca. Pergunte-se, isso está me trazendo poder real ou apenas validação momentânea? Está expandindo minha liberdade ou me transformando em alvo? Porque cada vez que você exibe riqueza, você está essencialmente gritando em uma floresta cheia de predadores: ei, olhem para mim, sou vulnerável e cheio de recursos. E então você se pergunta por que atraiu problemas. Aqui está a instrução prática e clara. A partir de hoje, adote o princípio do iceberg financeiro. Deixe que apenas 10% da sua realidade econômica seja visível. O restante, submergido, protegido, conhecido apenas por você e talvez por um círculo minúsculo de confiança absoluta. Quando alguém perguntar como você está financeiramente, a resposta padrão é indo levando. Você sabe como é, vago, neutro, não desperta nem inveja nem pena. Quando você comprar algo significativo, não precisa postar. Não precisa comentar. A compra em si já te deu o benefício real. A validação pública, isso é apenas o imposto que tolos pagam voluntariamente. E aqui vem a parte que poucos têm coragem de admitir. Ser subestimado é um superpoder. Quando as pessoas acham que você tem menos do que realmente tem, elas falam mais livremente na sua frente, revelam mais sobre suas próprias estratégias, te oferecem oportunidades que jamais ofereceriam a alguém que identificassem como competição real. Você se torna o cavalo escuro, aquele que ninguém vê chegando até ser tarde demais. E em negociações, em conflitos, em qualquer jogo de estratégia, ser o jogador invisível
é ter a vantagem decisiva, porque enquanto todos vigiam os jogadores óbvios, você está fazendo movimentos que ninguém antecipou. Observe como old money, riqueza antiga, opera diferente de new money, riqueza nova. As famílias que mantêm fortunas por gerações não usam logotipos gritantes, não dirigem os carros mais chamativos, não postam suas férias em iates. Eles entendem que silêncio é preservação, que discrição é como você protege o patrimônio não apenas de ladrões externos, mas do próprio impulso autodestrutivo de validação que corrói fortunas de dentro para fora. Eles sabem que cada geração barulhenta de novos ricos eventualmente perde tudo, não por incompetência financeira, mas por incompetência estratégica, por não entenderem que exibição é sangramento. Então, qual é a verdadeira função desse escudo da riqueza invisível? É comprar tempo, espaço, liberdade de movimento. Quando ninguém sabe exatamente quanto você tem, você controla a narrativa. Pode ser generoso quando quer, sem criar expectativa de generosidade constante. Pode recusar quando precisa, sem parecer egoísta. Pode tomar riscos calculados, sem que cada fracasso vire espetáculo público. Pode viver, essencialmente, em seus próprios termos, livre da tirania das expectativas alheias. E isso, meu amigo, não tem preço. Embora ironicamente seja exatamente o que o dinheiro deveria comprar, mas que a ostentação desperdiça. Agora, avançamos para a segunda arte, a máscara. Tenha mais do que mostra. E aqui a filosofia se aprofunda, porque não estamos falando apenas de dinheiro agora. Estamos falando de tudo: conhecimento, habilidades, conexões, recursos emocionais, capacidades ocultas. A essência dessa arte é simples, mas revolucionária. Você deve sempre operar com cartas escondidas. Deve sempre ser um iceberg, onde a massa perigosa está submersa, invisível, subestimada, porque no momento em que você revela toda a sua mão, você perde toda a sua alavancagem. Você se torna totalmente previsível, e previsibilidade é sinônimo de vulnerabilidade. Pense em como isso funciona em praticamente qualquer domínio da vida. Em uma negociação, se a outra parte sabe exatamente quanto você pode pagar, quanto você realmente quer aquilo, quais são todas as suas alternativas, você perdeu antes de começar. Eles têm todas as informações necessárias para extrair de você o máximo possível. Mas se você mantém cartas ocultas, alternativas não reveladas, capacidades que eles não esperavam, você mantém o poder de surpreender, de virar o jogo no último momento. A informação assimétrica não é trapaça, é proficiência. É entender que todo jogo tem níveis, e os amadores jogam com as cartas na mesa, enquanto os mestres jogam com arsenais ocultos. Decodifique o que isso realmente significa. Quando você tem mais do que mostra, você cria uma zona de mistério ao seu redor, e mistério gera cautela. As pessoas não sabem exatamente onde você termina, até onde você pode ir, o que você é capaz de fazer. Então, elas te tratam com mais respeito preventivo. Não porque te temem abertamente, mas porque não podem te mapear completamente. Você se torna uma incógnita em um mundo que se acostumou a catalogar todo mundo em 5 segundos de scroll. E incógnitas são sempre tratadas com mais cuidado do que conhecidos previsíveis. Aqui está a metáfora que torna isso tangível. Imagine 2 lutadores entrando em um ringue. O primeiro entra fazendo poses, mostrando todos os seus golpes no aquecimento, gritando sua estratégia, demonstrando suas técnicas para a plateia. O segundo entra em silêncio, postura relaxada, sem exibição. Quando a luta começa, contra qual dos dois você apostaria? O primeiro já mostrou todo o seu arsenal. Você sabe o que esperar. O segundo, ele pode ter 3 técnicas ou 30, pode estar blefando fraqueza ou realmente guardando o melhor para o momento decisivo. Essa incerteza, esse espaço entre o que é e o que pode ser, é onde mora a vantagem psicológica, que vence lutas antes mesmo do primeiro golpe. Traduza para sua realidade imediata. Pare de fazer currículo verbal. Pare de listar todas as suas qualificações, conquistas e capacidades na primeira conversa. Deixe as pessoas descobrirem aos poucos quando for estrategicamente vantajoso para você. Você estudou 3 idiomas? Não precisa mencionar até o momento em que falar um deles cause impacto máximo. Você conhece alguém influente? Guarde essa carta até a hora em que ela realmente importa. Você tem uma habilidade rara? Deixe-a surgir organicamente, surpreendendo, em vez de anunciá-la como se estivesse vendendo algo. Porque competência revelada estrategicamente vale 100 vezes mais do que competência anunciada desesperadamente. A instrução mental é esta: cultive camadas. Seja uma cebola,
não uma vitrine. Cada pessoa na sua vida deve ter acesso apenas ao nível de informação que essa relação justifica. Conhecidos superficiais veem a camada superficial. Amigos próximos veem mais, mas mesmo seus mais íntimos não precisam ter acesso ao núcleo completo de quem você é, o que você sabe, o que você pode fazer. Não por desconfiança neurótica, mas por estratégia de preservação. Porque quanto mais você revela, mais você se torna manipulável. Quanto mais você mantém oculto, mais você mantém o controle sobre como sua história é contada e como você é percebido. Pense no conceito de gestão de percepção. Não é sobre criar uma persona falsa. É sobre curadoria inteligente. Você escolhe, conscientemente, quais partes de você são públicas e quais são privadas, quais informações agregam valor à sua posição e quais apenas te tornam vulnerável. É a diferença entre ser um livro aberto, que qualquer um pode ler e depois descartar, e ser um manuscrito antigo, que revela seus segredos apenas para aqueles que provaram serem dignos, e mesmo assim, sempre mantendo algumas páginas trancadas. Observe como os verdadeiros mestres de qualquer campo operam. Eles raramente mostram o processo completo. Você vê o resultado final. Você vê a performance polida. Mas os bastidores, as técnicas secretas, os anos de prática silenciosa, as falhas privadas que levaram ao sucesso público, tudo isso permanece oculto. E é essa ocultação que mantém o valor do que eles fazem. Se você soubesse cada passo, cada truque, cada atalho, o que parece mágica se tornaria mecânico. O mistério é parte integral do valor. Revele tudo e você desvaloriza não apenas o produto, mas a si mesmo. Agora, a aplicação mais ousada disso. Use essa filosofia não só para ocultar, mas para deliberadamente criar percepções estratégicas. Se você quer ser subestimado em uma área, mostre menos ainda. Se você quer criar intriga em outra, sugira mais do que revela. Aprenda a arte da insinuação. A frase que começa, mas não termina. A referência vaga a experiências que você não elabora. O sorriso enigmático quando te fazem uma pergunta que você escolhe não responder completamente. Isso não é arrogância, é controle narrativo. É você decidindo ativamente como quer ser lido, em vez de deixar que leiam você descuidadamente. E, finalmente, aqui está a virada crucial que conecta tudo. Ter mais do que mostra não é apenas sobre defesa, é sobre ataque. Porque quando você está em uma situação de conflito, competição ou negociação, e a outra parte acha que já te mapeou completamente, que já sabe tudo que você traz para a mesa, e então você revela uma capacidade, um recurso, uma conexão que eles não esperavam. Você não apenas vira o jogo, você destrói a confiança deles na própria capacidade de avaliar situações. Você planta uma semente de dúvida que os fará questionar tudo. E essa dúvida, essa incerteza que você criou, é um ativo que continua pagando dividendos muito depois daquele momento específico. Chegamos agora à terceira e mais letal das artes: a arma. E fale menos do que sabe. Se as duas primeiras artes eram sobre defesa e posicionamento, esta é sobre dominação pura. Porque informação é o campo de batalha do século XXI. E quem fala demais entrega munição ao inimigo. Quem fala pouco coleta. É assim simples e assim brutal. Cada palavra que você pronuncia é um dado a mais no arquivo que os outros estão construindo sobre você. Suas opiniões, seus medos, suas ambições, seus pontos fracos. E quanto mais você fala, mais completo fica esse arquivo, até que você se torna completamente legível, completamente previsível, completamente controlável. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, dedica a Lei 4 exatamente a isso. Diga sempre menos que o necessário. E ele não está falando sobre ser calado ou antissocial. Está falando sobre economia estratégica de palavras. Sobre entender que o silêncio tem peso, que a pausa tem poder, que a resposta não dada carrega mais força do que 1000 explicações apressadas. Porque quando você fala muito, você dilui. Você se justifica, você preenche o espaço que deveria ser ocupado pelo desconforto do outro com o seu próprio nervosismo. E nesse preenchimento, você perde. Agora, decodifique o segredo mortal escondido aqui. Silêncio não é passividade. Silêncio é uma ação agressiva disfarçada de neutralidade. Quando você se recusa a preencher o vácuo conversacional, algo fascinante acontece. O outro lado começa a preencher por você. E ao fazer isso, eles revelam suas inseguranças ao tentar impressioná-lo. Revelam suas intenções ao explicar demais. Revelam suas fraquezas ao justificar posições que você nem questionou. O silêncio
É um vácuo psicológico que suga verdades das pessoas. É a ferramenta de interrogatório mais eficaz que existe, e você nem precisa fazer perguntas. Imagine esta cena, esta metáfora que vai gravar isso na sua mente para sempre. Dois generais sentados em lados opostos de uma mesa de negociação. O primeiro general fala por 30 minutos. Explica sua posição, suas tropas, suas limitações logísticas, seus medos sobre o inverno que se aproxima, suas esperanças de resolver aquilo pacificamente, porque já perdeu muitos homens. O segundo general apenas ouve, balança a cabeça ocasionalmente, faz anotações. Quando o primeiro termina, o segundo diz apenas, entendo, preciso de tempo para considerar, e sai. Quem acabou de vencer aquela negociação? Quem tem todas as cartas agora? O que falou entregou um mapa completo do seu exército, incluindo os pontos fracos. O que ouviu coletou inteligência sem dar nada em troca. A tradução para a sua vida é direta e brutal. Nas suas próximas conversas importantes, negociações, conflitos, até em interações sociais casuais, conte suas palavras. Mentalmente, antes de falar, pergunte-se, essa informação me dá poder ou me tira poder? Se a resposta for a segunda, guarde, responda com menos, deixe pausas, force o outro lado a preencher o silêncio. E enquanto eles falam, você observa, anota mentalmente, constrói seu próprio arquivo sobre eles, enquanto o deles sobre você permanece misteriosamente incompleto. Isso não é manipulação cruel, é operação em nível estratégico. Aqui está a instrução de ação mental clara. Desenvolva o que eu chamo de temporizador de 3 segundos. Antes de responder qualquer coisa significativa, conte 3 segundos na sua mente. Esse microatraso faz 2 coisas. Primeiro, te dá tempo para filtrar o que você realmente quer dizer versus o que seu impulso social quer vomitar. Segundo, e mais importante, cria um peso nas suas palavras. Pessoas que respondem instantaneamente parecem ansiosas, impulsivas, fáceis de ler. Pessoas que fazem pausas deliberadas parecem ponderadas, controladas, perigosas de subestimar. A mesma frase dita após 3 segundos de silêncio vale 3 vezes mais do que dita imediatamente. Pense em como isso se aplica especificamente ao conhecimento. Você estudou um assunto a fundo? Ótimo, mas não precisa demonstrar a totalidade desse conhecimento na primeira oportunidade. Quando alguém menciona o tema, você pode contribuir com apenas uma camada, deixando claro que há mais, mas sem revelar a profundidade completa. Isso cria intriga. As pessoas começam a se perguntar, quanto mais essa pessoa sabe, e essa pergunta não respondida trabalha a seu favor em cada interação futura. Você se torna a autoridade misteriosa, em vez do palestrante ansioso por validação. Observe o padrão de pessoas poderosas em entrevistas, em reuniões, em aparições públicas. Elas respondem perguntas com eficiência cirúrgica, não elaboram além do necessário, não se justificam, não preenchem cada segundo de silêncio com palavras nervosas. Elas deixam o peso das suas palavras assentar, deixam o silêncio fazer o trabalho pesado. E esse controle sobre o impulso de falar é treinável. É uma habilidade que separa amadores de mestres em praticamente qualquer arena que envolve pessoas e poder. Agora, a aplicação mais avançada. Use o silêncio não só como escudo, mas como espada. Em um debate, quando alguém faz um argumento fraco, em vez de atacar verbalmente, apenas olhe. Deixe o silêncio expor a fraqueza do que foi dito. A maioria das pessoas, desconfortável com o silêncio, começará a se justificar, a adicionar, a explicar, e nesse processo fará o seu trabalho por você, desconstruindo o próprio argumento. Você não precisou dizer nada. O silêncio forçou a autodestruição. Essa é maestria. E tem algo mais profundo ainda. Falar menos não significa apenas economia de palavras em conversas. Significa também controle sobre suas opiniões públicas. Na era das redes sociais, todo mundo é um comentarista instantâneo de tudo. Política, economia, tragédias, celebrações, todo mundo precisa expressar uma opinião, tomar um lado, fazer sua voz ser ouvida. Mas aqui está o que os estrategistas sabem. Cada opinião pública que você expressa é uma posição que você precisa defender. É uma aliança que você está declarando. É uma parede que você está construindo, que limita sua capacidade de manobra no futuro. Quando você não se posiciona publicamente sobre tudo, você mantém flexibilidade. Você pode navegar entre mundos. Você se torna indefinível. E no jogo do poder, indefinível é invencível. Vamos consolidar agora como essas 3 artes trabalham juntas, porque separadas são poderosas,
mas integradas, formam uma fortaleza impenetrável. O escudo da riqueza invisível protege seus recursos. A máscara da profundidade oculta protege suas capacidades. A arma do silêncio estratégico protege suas intenções. Juntas, elas criam o que podemos chamar de assimetria total. Você se torna alguém que vê tudo, mas não é visto completamente, que ouve tudo, mas não é ouvido em excesso, que conhece o jogo inteiro, enquanto os outros jogam apenas a parte visível. E nessa assimetria, nessa desigualdade fundamental de informação, reside um poder tão absoluto que poucos conseguem compreender até experimentá-lo. Pense na estrutura como camadas de defesa concêntricas. A primeira camada, a riqueza invisível, repele os caçadores de oportunidades superficiais, aqueles que estão apenas farejando recursos fáceis. Eles olham para você e não veem nada suculento, então seguem em frente. A segunda camada, ter mais do que mostra, confunde os analistas mais cuidadosos. Eles tentam te mapear, mas as dimensões não fecham. Há sempre algo que não se encaixa, alguma capacidade que aparece quando não deveria. Isso cria dúvida, e dúvida é hesitação, e hesitação é vantagem. A terceira camada, falar menos, torna você praticamente invisível aos sistemas de vigilância social. Não há dados suficientes para construir um perfil completo. Você é um fantasma com peso, mas aqui está, onde a filosofia revela sua face mais sombria e potente. Quando você opera com essas três artes integradas, você não está apenas se defendendo. Você está criando uma máquina de coleta de inteligência, porque enquanto você está fechado, protegido, silencioso, todos ao seu redor estão abertos, expostos, tagarelas. Eles estão dando entrevistas completas sobre suas vidas enquanto você está fazendo perguntas. Eles estão exibindo seus recursos enquanto você está catalogando fraquezas. Eles estão revelando suas estratégias enquanto você mantém as suas trancadas. E com o tempo, essa disparidade se torna tão grande que você opera em um plano completamente diferente de consciência. Decodifique isso através da lente da teoria dos jogos. Em qualquer jogo de informação incompleta, quem tem mais dados vence. Pôquer funciona assim, espionagem funciona assim, negócios funcionam assim, relacionamentos funcionam assim. Se você conhece as cartas do oponente e ele não conhece as suas, você não pode perder. A vitória é inevitabilidade matemática. Agora, aplique isso à vida. Cada pessoa que te conta seus problemas financeiros, enquanto você mantém os seus privados, te dá vantagem. Cada pessoa que revela suas inseguranças enquanto você mascara as suas, te dá poder. Cada pessoa que fala suas estratégias, enquanto você ouve em silêncio, te entrega o mapa da vitória. E aqui está a metáfora final, que unifica tudo. Imagine um tabuleiro de xadrez. A maioria das pessoas joga como se o objetivo fosse ter as peças mais visíveis, mais imponentes, fazendo os movimentos mais dramáticos. Eles movem a rainha de forma espetacular, anunciam cheques com prazer, celebram cada captura. Mas o grande mestre, ele joga diferente. Suas peças mais poderosas permanecem discretas até o momento crítico. Seus movimentos parecem inofensivos, até que de repente não são. Ele sacrifica visibilidade por posicionamento. E quando finalmente dá o cheque-mate, o oponente nem viu chegando, porque estava distraído pelas próprias peças brilhantes, enquanto o mestre estava construindo uma rede invisível. Traduza isso para decisões diárias concretas. Quando fechar um bom negócio, resista ao impulso de anunciar. Saboreie a vitória em silêncio. Deixe que os resultados eventualmente falem, quando for estrategicamente impossível escondê-los. Mas nunca seja você o megafone. Quando adquirir uma nova habilidade poderosa, pratique-a em privado até dominar. Não documente o processo. Surpreenda com a maestria, não com a jornada. Quando conhecer alguém influente ou importante, guarde essa conexão. Não a transforme em post de LinkedIn. Use-a quando importar, não quando precisar de likes. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na fortaleza da sua assimetria. A instrução de implementação é um exercício de auditoria pessoal. Hoje, agora, pegue papel e caneta. Divida sua vida em categorias. Finanças, conhecimento, habilidades, conexões, recursos. Para cada categoria, escreva 2 colunas. O que as pessoas sabem sobre mim e o que eu realmente tenho. Se essas colunas estiverem muito próximas, você está perigosamente exposto. O objetivo é criar um abismo entre elas, não através de mentiras, mas através de omissão estratégica, através de humildade performática em algumas áreas e silêncio elegante em outras, através de ser sistematicamente subestimado
em todas as dimensões que importam. Observe também como isso se aplica ao território psicológico e emocional. Pessoas que expõem todas as suas vulnerabilidades, todos os seus traumas, todas as suas feridas em público podem receber simpatia, mas nunca receberão respeito estratégico, porque elas mapearam seus próprios pontos de pressão, entregaram um manual de como manipulá-las. A verdadeira força não está em não ter vulnerabilidades, está em não anunciar onde elas estão. Procure terapia, trabalhe suas questões, cresça como pessoa, mas faça isso nos bastidores. O que o mundo precisa ver é a versão operacional de você, não o paciente em cirurgia emocional aberta. Aqui está uma verdade que vai incomodar muitos. A autenticidade radical, como é pregada hoje, é frequentemente ingenuidade estratégica disfarçada de virtude. Seja você mesmo, virou. Exponha-se completamente e chame isso de coragem. Mas ser você mesmo não requer inventário público total. Você pode ser absolutamente autêntico nos espaços privados com pessoas que ganharam acesso, e pode ser estrategicamente seletivo nos espaços públicos com pessoas que não ganharam. Isso não é falsidade, é sofisticação. É entender que nem todo espaço merece toda versão de você, que há poder em ter versões públicas e privadas, todas genuínas, mas calibradas para contextos diferentes. Finalmente, reconheça o papel crucial do tempo nessa estratégia. A simetria não se constrói da noite para o dia. Requer disciplina consistente para não cair nas armadilhas sociais que exigem exposição. A pressão para provar, para justificar, para mostrar, para contar. Cada dia que você resiste a essa pressão é um dia que você fortalece a fortaleza. E com meses, anos de prática, você se torna praticamente impenetrável. Você desenvolve uma aura. As pessoas sentem que há mais em você do que conseguem acessar. E isso, essa sensação de profundidade inacessível, comanda respeito de uma forma que nenhuma exibição jamais conseguirá. Mas agora precisamos falar sobre o preço, porque toda estratégia tem um custo, e seria desonesto apresentar esse caminho como pura vantagem sem reconhecer o que você sacrifica ao percorrê-lo. Quando você constrói essa fortaleza de discrição, quando você domina as 3 artes da assimetria, algo inevitável acontece. Você se torna solitário de uma forma muito específica. Não a solidão de quem não tem ninguém ao redor, mas a solidão de quem tem muitos ao redor e ainda assim ninguém realmente o conhece. A solidão do estrategista que vê o jogo inteiro enquanto todos jogam apenas suas peças e percebe que não pode compartilhar essa visão sem desmantelar a própria vantagem que a criou. Pense no peso psicológico disso. Você está em uma sala cheia de pessoas, todos rindo, conversando, compartilhando histórias, reclamando de problemas, celebrando vitórias. E você? Você está presente, mas distante. Parte de você está sempre observando, analisando, medindo palavras, controlando informações. Você não pode simplesmente relaxar e ser completamente aberto, porque seu sistema operacional agora inclui camadas de proteção que não desligam facilmente. Você venceu o jogo da exposição se recusando a jogar, mas ao fazer isso, você também se excluiu da experiência completa de conexão humana, desprotegida e caótica, que apesar de todos os seus perigos, tem um calor que a estratégia não consegue replicar. Existe um paradoxo cruel aqui, que precisa ser nomeado. Quanto mais você domina essas artes, mais eficaz você se torna em proteger seus interesses e alcançar seus objetivos. Mas, simultaneamente, mais difícil se torna encontrar pessoas que te conheçam verdadeiramente, porque você está operando em camadas, e a maioria das pessoas só tem acesso às camadas superficiais. Elas interagem com a versão curada de você, e mesmo quando você tenta se abrir, há uma parte estratégica sempre ativa, sempre medindo, sempre calculando se aquela abertura é segura. Você não consegue mais desligar o modo de proteção completamente, mesmo quando quer. A fortaleza que você construiu te protege, sim, mas também te aprisiona. Reflita sobre as vitórias que essa filosofia traz. Você fecha negócios melhores, evita parasitas, mantém privacidade, opera com vantagem informacional. Mas essas vitórias, quem as testemunha? Quem as celebra com você de verdade? Porque se você seguiu a filosofia corretamente, ninguém sabe a extensão total do que você conquistou. Você venceu em silêncio. E vitórias silenciosas, por mais reais que sejam, carecem de algo fundamentalmente humano: o compartilhamento. O momento de olhar para alguém e dizer, nós conseguimos, e ter esse nós ser genuíno,
não estratégico. O estrategista solitário vence sozinho, e algumas noites isso pesa mais do que qualquer derrota pública jamais pesou. Considere também o custo da confiança. Quando você opera com essas três artes integradas, você está essencialmente assumindo que o mundo é um campo de batalha, e todos são potencialmente hostis. E olha, em muitos contextos, isso está correto. Mas essa postura defensiva constante tem um efeito corrosivo. Você começa a ver jogos onde talvez só existisse inocência. Começa a interpretar a abertura como ingenuidade ou como tentativa de manipulação. Perde a capacidade de aceitar gestos genuínos pelo valor de face, porque seu radar estratégico está sempre procurando o ângulo escondido. Você se torna hipervigilante. E hipervigilância é exaustão crônica disfarçada de sabedoria. E tem a questão da intimidade. Intimidade real requer vulnerabilidade, requer mostrar as cartas, requer falar mais do que o estrategicamente necessário, simplesmente porque o coração humano precisa ser conhecido para se sentir amado. Mas se você passou anos refinando a arte de nunca mostrar tudo, de sempre manter reservas, de sempre ter cartas escondidas, como você desliga isso com alguém? Como você permite que alguém te veja completamente quando seu sucesso foi construído exatamente sobre nunca ser visto completamente? Essa é a tensão irreconciliável no coração dessa filosofia. Ela te faz invencível no tabuleiro do poder, mas te faz quase inatingível no território do amor. Reconheça também o isolamento intelectual. Quando você vê padrões que outros não veem, quando você opera em um nível de consciência estratégica que a maioria não alcança, as conversas se tornam superficiais. Você está 3 jogadas à frente mentalmente, enquanto a conversa ainda está no movimento óbvio. E você não pode compartilhar essa visão sem parecer arrogante ou sem educar o outro lado sobre seu próprio jogo, o que anula sua vantagem. Então você sorri, balança a cabeça, participa no nível superficial, enquanto internamente está jogando um jogo completamente diferente. E isso é solitário. É ser o único acordado em uma sala de sonâmbulos, mas não poder acordá-los sem perder o que te torna diferente. Pense nas relações familiares sob essa ótica. Sua família te conheceu antes dessa transformação estratégica. Eles esperam a versão antiga de você, mais aberta, mais compartilhadora. Mas agora, você opera diferente. Você não conta tudo, não mostra tudo, não precisa de validação deles da mesma forma. E isso cria distância, não necessariamente conflito, mas uma lacuna perceptível. Eles sentem que você mudou, que ficou mais distante, mais frio, talvez. E você não pode explicar que não é frieza. É estratégia, sem soar como se tivesse se tornado algo que eles não conseguem mais alcançar. O preço da evolução estratégica pode ser a nostalgia dos outros, por quem você era quando era mais vulnerável e, portanto, mais humano aos olhos deles. Então, aqui estamos, no final desta jornada através das 3 artes da dominação silenciosa. Você agora conhece o escudo, a máscara e a arma. Você entende a filosofia da assimetria. E, mais importante, você foi confrontado com o custo. Agora a pergunta que ecoa não é se essa sabedoria é verdadeira, porque você já sabe que é. A pergunta é, você tem a coragem de vivê-la? Porque implementar isso não é adicionar uma técnica à sua vida. É reformular fundamentalmente como você existe no mundo. É escolher conscientemente ser subestimado em vez de admirado. É trocar aplausos por poder. É aceitar que grandeza real raramente é testemunhada em tempo real. E poucos têm estômago para isso. Imagine seu futuro em 2 linhas do tempo. Na primeira, você continua como está, compartilhando conquistas, buscando validação, mostrando tudo que tem, sabendo tudo que sabe, falando tudo que pensa. Você será conhecido, terá seguidores, receberá likes, mas também será mapeado, explorado, previsível e finalmente controlável. Você viverá uma vida inteira como peça no tabuleiro de outros, achando que está jogando porque consegue ver algumas peças ao seu redor. Na segunda linha do tempo, você implementa essas 3 artes. Aos poucos, você desaparece da superfície ruidosa da sociedade. E nas profundezas silenciosas, você constrói, não para a plateia, para resultados. E um dia, anos depois, quando olhar para trás, você verá conquistas que ninguém presenciou, vitórias que ninguém aplaudiu, mas que são inegavelmente suas, reais, sólidas, protegidas. Qual dessas vidas você quer? Porque não dá para ter as duas. Não dá para ser o influencer e o estrategista invisível.
Não dá para colher validação pública e manter a simetria de informação. Você precisa escolher. E essa escolha vai definir não apenas o que você alcança, mas quem você se torna. O caminho da exposição te transforma em performer. O caminho da assimetria te transforma em força. Performers são amados até serem descartados. Forças são respeitadas indefinidamente, mesmo que nunca sejam abraçadas. Então, o que você valoriza mais? Ser querido ou ser poderoso? Porque se sua resposta honesta é os dois, você ainda não entendeu o jogo. Os dois são mutuamente excludentes nos níveis mais altos. Aqui está o que eu quero que você faça. Não amanhã, não quando se sentir pronto, mas agora, hoje. Nos próximos minutos após este vídeo terminar. Pegue seu telefone, vá até suas redes sociais e pergunte-se, olhando para os últimos posts, histórias, compartilhamentos, cada coisa que expus aqui me trouxe poder real ou apenas validação momentânea? Seja brutalmente honesto. Aquela foto do jantar caro, aquele post sobre a promoção, aquele story mostrando a compra nova, o que você ganhou além de dopamina temporária? E mais importante, o que você perdeu em termos de assimetria, de mistério, de cartas escondidas? Faça esse inventário e então decida consciente se quer continuar pagando esse preço. A partir deste momento, você pode adotar um novo mantra, uma nova filosofia operacional que guiará cada decisão sobre o que mostrar e o que proteger. Repita isso mentalmente, até que se torne automático, até que seja sua primeira reação antes de qualquer exposição. Faça dinheiro e haja como se estivesse duro. Tenha mais do que mostra e fale menos do que sabe, não como regra rígida, mas como filtro. Antes de postar, antes de compartilhar, antes de revelar, passe por esse filtro. Isso me protege ou me expõe? Isso me fortalece ou me vulnerabiliza? Isso é estratégico ou é apenas meu ego pedindo atenção? E se for apenas ego, tenha a disciplina de engolir o impulso e ficar em silêncio. Entenda que essa transformação não acontecerá da noite para o dia. Você vai falhar, vai cair na tentação de contar, de mostrar, de provar. E tudo bem, cada falha é um aprendizado sobre onde seu ego ainda controla você, mais do que sua estratégia. Mas com cada escolha consciente de permanecer fechado, quando o mundo pede que você se abra, você fortalece o músculo da discrição. E com o tempo, isso se torna segunda natureza. Você nem precisa mais pensar ativamente sobre isso. Seu padrão automático se torna proteger, observar, silenciar. E quando você chega nesse ponto, quando a fortaleza está completa, você opera em um nível que a maioria nunca alcançará. Visualize agora com todos os detalhes possíveis a versão de você daqui a 5 anos que dominou essas 3 artes. Como essa pessoa caminha? Com tranquilidade, porque não tem nada a provar. Como ela fala? Pouco, mas cada palavra carrega peso. Como ela lida com inveja? Não lida, porque ninguém sabe o suficiente para invejar. Como ela enfrenta conflitos? Vence antes de começarem, porque já coletou todas as informações necessárias enquanto o oponente ainda está tentando te mapear. Essa pessoa não é uma versão falsa de você. É você sem as camadas de necessidade de validação que atualmente te controlam. É você operando no seu potencial estratégico completo. E essa pessoa é acessível, não através de um curso, de um guru, de um segredo externo, mas através da disciplina diária de escolher o silêncio sobre o show. E sim, você vai ser solitário às vezes. Vai olhar ao redor e perceber que está jogando um jogo diferente de todos, que suas vitórias são privadas enquanto as dos outros são públicas, que você conhece segredos sobre o jogo que não pode compartilhar sem perder a vantagem. Mas aqui está o que compensa essa solidão: a liberdade absoluta, liberdade de viver nos seus termos, liberdade de falhar sem plateia, liberdade de vencer sem parasitas, liberdade de ser completo em privado sem precisar performar em público. E para alguns, para aqueles que entendem o verdadeiro valor do poder sobre popularidade, essa liberdade vale toda a solidão do mundo. Faça dinheiro e haja como se estivesse duro. Tenha mais do que mostra e fale menos do que sabe. Esse não é apenas um conselho, é um código, um sistema operacional para navegar um mundo onde informação é moeda e exposição é risco. Você não precisa aceitar isso. Pode continuar no caminho da transparência total, da autenticidade performática, da vida como conteúdo. Muitos fazem e são felizes, pelo menos superficialmente. Mas se algo dentro de você ressoou com essa mensagem, se você sentiu aquele reconhecimento profundo de uma verdade que sempre soube, mas nunca articulou, então você sabe o que precisa fazer. Feche a vitrine, construa o cofre e vença em silêncio.
Porque no final, os únicos espectadores que importam para suas vitórias reais são você e o reflexo que te olha de volta no espelho, sabendo que você jogou o jogo nos seus termos e venceu sem precisar que ninguém soubesse.